nós possamos te buscar e te adorar em espírito e verdade. Perdoe, Pai, as nossas falhas, as nossas imperfeições. Tenha, Pai, misericórdia nas nossas vidas. Esteja cada dia nos capacitando, nos dando força para que nós possamos estar firmes diante da Tua presença, te buscando e te adorando em espírito e verdade. Abençoe cada lar, cada família aqui representada, e que nós possamos estar sempre unidos, ó Pai, em família, juntos, ó Pai, proclamando o Teu Evangelho. Obrigado por tudo, ó Pai. Esta humilde oração que te faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, por favor, vamos abrir nossas Bíblias. Ou acompanhar na tela, no celular, aí onde você quiser. O Salmo de 84, que é bem conhecido, bom da gente gravar e guardar, não só na mente, mas também no coração. Salmo de número 84. Obrigado, Diácono Luiz Carlos. Nosso momento de adoração, glória a Deus. Salmo 84. Você tem na sua mão, a gente vai ler até o verso 8. A igreja lendo os pares e eu lendo aqui os ímpares. Salmo 84, verso 1 diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Nós vamos ler até o 12. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos seus atos vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem só nega aos que andam retamente. Igreja. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Glória ao Senhor pela leitura da palavra. Amém. Vamos orar. Falar com Deus em oração. Curva sua cabeça, por favor. Vamos falar com o nosso Deus. Nossa irmã Elisângela, por gentileza, levante sua voz. Senhor, meu Pai, Senhor, muito obrigado uma vez nessa casa, nesta presença, para te agradecer o santo nome. Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso, essa noite de oração. O Senhor possa estar abençoando cada irmão que está aqui. Abençoa também o pastor que mandou sua mensagem. Abençoa aqueles irmãos que enfermos. O Senhor possa estar estendendo sua mão, seja abençoando cada um deles. Deus, em seu nome agora, mas o Senhor sabe. Beijo pelo culto de logo mais. Ó Senhor. Pode ser uma bênção, Senhor. Salva vidas, E Pai. nós podemos estar ganhando muitas almas. Aleluia. Que esse mundo que nós vivemos hoje em dia, né? Nada sem Deus. Isso que eu te peço, eu agradeço em nome do seu santo amado. Amém, amém. Podem sentar os irmãos. Eu estou entusiasmado. Fiz um convite. Eu acho que ela aceitou. Irmã Dilene, vai. Está escolhendo ainda? Aí, irmã Dilene vai cantar o hino, glória a Deus, né? Muito bom. Vamos matar a saudade de vê-la cantando, que tantas vezes fez. Glória a Deus.
Senhor Jesus Cristo. Tu és a fonte de vida, o centro de todas as coisas. Em ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és da alegria a certeza, o amor que toma o meu ser, a verdadeira riqueza que sustenta o meu viver. Tu és Jesus, o amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emmanuel. Tu és a mão estendida, o cajado que traz direção, o pão que é repartido na vida de comunhão. Tu és a plenitude do Espírito que habita em mim. Em ti está toda a virtude da glória e da graça sem fim. Tu és Jesus, o amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emmanuel. Amém. Glória a Deus. Glória. Tu és Jesus. Essa canção bem antiga, está por borba. Glória a Deus. Obrigado, Evangelho. Maravilha. Lembrar aos irmãos alguns anúncios importantes. Nós temos uma semana de muita atividade, além das visitas que você vai fazer. Mas a partir de terça-feira tem um culto de oração, quinta tem um estudo bíblico. Essa semana, né, nós tivemos a oportunidade com o pastor Fábio Fabenson aqui, quinta-feira passada, sobre Daniel. Muito bom. E quinta-feira agora, além de ser quinta de estudo, de oração também, é quinta da gratidão. Glória a Deus por isso, quinta da gratidão. Na sexta-feira, sexta da gratidão. Na casa da irmã Marisa, que é ela? Esqueci o nome, está bem. Sexta-feira na casa da irmã Marisa, sexta-feira. E sábado a gente vai na casa nova na casa nova de Elisângela, que mora também o Luzinho e a Camille, né? Sábado, é que eu até fiquei preocupado que ele teria ter vindo hoje, não viria semana que vem. Porém, é dia de eleição, ele veio votar, e aí está marcado o culto sábado à noite na casa do Diácono Escala. É claro, pode acontecer uma intercorrência, uma gravidade, um assunto grave, que dependa dele lá em cima, né, nessa questão elétrica. Claro, ele vai suspender a vida. Mas isso não tem como prever. O que a gente prevê é que tem culto sábado na casa, no terraço. Não, desculpa, na casa. Olha só. Tem culto no terraço, né, da casa do nosso irmão Diáconozinho, com vista para a cachoeira. Vai ter que diminuir o som lá da cachoeira para a gente não. Né? Então, quinta-feira aqui na Gratidão, sexta na casa da Marise, sábado na casa do Diácono Carlos, e no domingo é dia de eleição. Então não tem atividade pela manhã, só à noite, ok? Não tem atividade pela manhã, só à noite, no domingo, dia 30. Glória a Deus por isso. Vamos orar, pedir a Deus a bênção para os enfermos que carecem, que a gente ore sempre, sempre
orar pelos corações enlutados, isso é muito importante, que a gente continue orando por isso, pedindo a bênção para nos fortalecer essa caminhada, ok? Então vamos lá, vamos fazer um momento de oração, pedindo a bênção de Deus pelos enfermos, pelos que estão carentes dessa bênção. Eu vou pedir a nossa agente da revista Vida Cristã, que eu ontem na programação aqui, parabéns aí às irmãs, estava muito gostoso o encontro, uma palavra boa, estava muito gostoso. Não, estava bom mesmo, estava bem alegre, tivemos uma intercorrência, né? Um rapaz que mora lá em cima, perto lá da Tamara, lá, entrou bêbado, mas isso aí, qual igreja não passou por isso ainda, né? Todas elas. Já conhece a Rosângela, por gentileza, clame a Deus pelos enfermos, pelos enlutados. Vamos orar? Vamos orar. Sim, Pai. Sim. Oh, Senhor, conforta, Pai. Sim, Deus. Amém. Prepare sua oferta, vamos trazê-la durante o cântico com o nosso irmão Diácono Carlos. Estamos explorando bastante que ele viaja hoje e fica fora. Então a gente vai, junto com ele, adorar ao Senhor e trazer nossa oferta às outras. Nós estamos colocando de pé, naquele pode, né? Grande é o Senhor em um dia de louvor. Amém? Senhor, e muito digno de louvor.
Vamos orar? Convidar o nosso mensageiro desta manhã, amado irmão Leonardo, por gentileza. Deus, nós te agradecemos pela vida do teu servo, que se colocou, ó Deus, ó Pai, na disposição, e tu, ó Pai, deu a ele, ó Pai, a mensagem para esta manhã, e que teu Espírito Santo use para nos transmitir o teu recado, e que, ó Pai, a nós possamos abrir nossos ouvidos espirituais, a receber e guardar para não pecarmos contra ti. Oramos agradecendo pela vida dele e a tua igreja aqui reunida e também consagrando as ofertas que chegaram ao teu altar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Amém? É uma alegria, também uma responsabilidade muito grande estar aqui à frente, cada vez está vindo a palavra do nosso Deus. Assumir as palavras do nosso diácono, como ele falou no início, às vezes nos dá um branco, quando estamos aqui à frente, um pouquinho mais que peço a Deus que venha estar me usando, aquilo que ele falou no meu coração, que eu consiga transmitir a todos os irmãos. Convido os irmãos se colocarem de pé, estarem na palavra do nosso Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Texto bem conhecido dos irmãos. Marcos capítulo 2, vou estar lendo do versículo 1 ao versículo 11. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Amém. Poder sentar, irmãos. Glória a Deus pela leitura da sua palavra. Amém. Bom, esse texto é um texto muito conhecido dos irmãos. Texto que ele nos ensina. Depois de 40 dias que Jesus passou no deserto, ele voltou para a Judéia, né? Foi o momento que ele selecionou os discípulos, né? Ele pregava a palavra. Ele chegou em um momento a curar um leproso, né? E disse para ele não falar para ninguém, apenas levar ao sacerdote aquilo que ele havia feito. Porém, o leproso no caminho contou a todos os milagres que Jesus fez. Então, assim, desse momento em diante, por onde quer que Jesus passava, grande multidão o seguia, né? Sabendo a palavra dele, né? Sabendo dos milagres que Jesus operava, né? Uma multidão muito grande o seguia. E nessa passagem que nós lemos aqui, né? Nós vemos Jesus. Um dia ele estava ocorrendo que ele logo estava em casa, ou seja, a palavra de Deus, a forma como escreveram aqui, a palavra como foi descrita no texto,
Aí um momento em que Jesus é como se ele descansasse, né? Ou seja, um momento que ele conseguiu parar em um determinado local. E a multidão, sabendo onde Jesus estava, foi até ele. Todos queriam ouvir, Jesus estava pregando a palavra, né? E dentre esse povo tinha um paralítico que estava tentando chegar até Jesus, não conseguiu pela multidão. Seus amigos o levaram pelo telhado, conseguiram fazer, né? Abrir o telhado, colocaram o paralítico diante de Jesus. Jesus disse que os seus pecados estavam perdoados, o curou, né? À frente de todos. E a palavra de Deus nos diz que aqui no final todos deram glória a Deus, né, visto as maravilhas que Jesus podia fazer. Nesse texto, Jesus nos ensina alguma coisa. A primeira coisa que nós podemos observar é que em 3 momentos Jesus mostra ao povo que ele é o Filho de Deus. Primeiro, quando ele diz: Filho, teus pecados são perdoados, a palavra usada aqui, os pastores e conhecedores aqui presentes podem nos ensinar melhor, mas a palavra que diz que se pronuncia salar, a palavra que ele usou, ela é utilizada 8 vezes no Antigo Testamento quando se refere ao perdão de Deus. Nesse momento Jesus mostra que ele é Deus. A palavra que ele utiliza é que ele é Deus. Segundo, quando os escribas estavam lá e disseram que era blasfêmia de Jesus aquilo que ele estava dizendo, né? Por dizer que perdoava os pecados, eles não disseram isso em voz altiva. No coração deles, eles disseram: isso é blasfêmia, dizer que perdoa os pecados. Esse é o segundo ponto que Jesus nos mostra que ele é Deus. No livro de... marquei aqui. 1 Reis, capítulo 8, verso 39. 1 Reis, capítulo 8, verso 39. Diz assim: Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo os teus caminhos, já que lhes conhece o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Então, a palavra aqui já nos mostra que apenas Deus conhece o coração dos homens. E em terceiro, Jesus chega para aqueles homens e diz: o que é mais fácil dizer? Perdoados são os seus pecados? Porque dizer perdoados são os seus pecados, eu também posso dizer, né? Qualquer um de nós poderia dizer. Então Jesus pergunta: o que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados? Ou dizer para aquele homem: levanta-te e anda? E Jesus diz àquele homem: levanta-te e anda, e aquele homem no mesmo momento começa a andar. Nesse texto, irmãos, uma coisa que eu aprendi, que para mim é muito válido, não só quando eu estou lendo a palavra de Deus, mas em qualquer texto que nós venhamos a ler, na Bíblia ela traz para a gente situações que ocorreram, né? Momentos da vida de Jesus, momentos da vida de vários homens. Uma coisa que eu aprendi, que é muito interessante, mas é quando nós lermos um texto, não ler apenas como uma pessoa que está assistindo algo, mas ler, e muitas das vezes, como algo que está vivendo aquele momento. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, tente viver aquele momento, porque nessa situação nós conseguimos enxergar algumas coisas que de repente numa leitura mais rápida a gente não consegue enxergar. E alguns pontos me chamaram a atenção aqui nessa palavra. Primeiro, logo no início do que nós lemos, diz aqui: Jesus estava em casa e muitos foram até ele. Por quê? Porque ouviram falar de Jesus. A primeira coisa aqui é o ouvir falar de Jesus, a importância de ouvir falar de Jesus. E trazendo isso para o nosso tempo hoje, como é importante nós levarmos a palavra de Deus, como é importante falarmos de Jesus, como as pessoas são carentes de ouvir a palavra de Jesus. E essas pessoas que foram até ele estavam passando por problemas, por lutas, dificuldades, e viram em Jesus um caminho. Por quê? Porque ouviram falar de Jesus.
Romanos, no capítulo 10, versículo 14, diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, como crerão, como ouvirão se não tiver quem pregue, se não tiver quem leve a palavra de Deus? Então, o primeiro ponto que me chamou a atenção aqui foi falar de Jesus, ouvir a palavra de Deus. Porque antes do milagre acontecer, antes deles chegarem a quem poderia trazer o milagre para a vida deles, e primeiro eles precisavam ouvir o nome dessa pessoa. E eles ouviram de Jesus dos milagres que eles poderiam fazer. Segundo ponto que me chamou a atenção foram os 4 homens que levaram esse paralítico até lá. Me chamou a atenção pelo quê? Pela questão da amizade. Onde nossas amizades nos têm nos levado? Que tipo de amizade nós temos cultivado? Tem um escritor americano, os irmãos perdoem se eu não falar o nome dele correto, mas é justo falar o nome, que é um autor, eu tenho que falar o nome, mesmo que não seja correto. Um autor americano que diz Jim Rohn, acho que é esse o nome dele. Ele falou uma coisa que é muito interessante. Nossa personalidade, nós somos a média das 5 pessoas em que mais convivemos. O que ele quis dizer com isso? As 5 pessoas, segundo ele, que nós temos mais contato, tendem, às vezes, mesmo que de uma forma inconsciente, às vezes, sem nós querermos, somos influenciados por essas pessoas. Imagine conviver diariamente com uma pessoa que murmura o tempo todo por qualquer palavra, por qualquer situação. Imagine conviver com pessoas que usam palavras vãs em qualquer situação, que são críticas em qualquer situação. Quando nós convivemos com pessoas assim o tempo todo, mesmo não querendo, somos influenciados. E o que me chamou a atenção, como eu falei aqui, desses homens certamente eles também tinham problemas, esses 4 que estavam carregando ele. Certamente também tinham alguma necessidade. Independente da própria necessidade deles, eles tinham amigos, eles foram amigos, a ponto de priorizar, de repente, o problema de um amigo para levar ele até Jesus. Que tipo de amizade nós temos cultivado em nossas vidas? Aonde nossos amigos nos levam? Aonde a influência dos nossos amigos podem nos levar? E do outro lado também, que tipo de amigo nós somos? Que tipo de influência nós temos exercido em volta daqueles que estão perto da gente? Que tipo de palavra temos usado? Aquelas pessoas que estão ao nosso lado sentem que nós estamos levando elas até Jesus? Ou às vezes, em determinadas atitudes, nós estamos até atrapalhando elas a se aproximar de Jesus? Que tipo de amigos temos buscado? Que tipo de amigo nós temos sido para aqueles que estão à nossa volta? Fica essa reflexão para cada um dos irmãos nessa manhã. Terceiro ponto. Esses homens, eles tiveram uma atitude de fé. Muita fé. Ouviram falar de Jesus. Tinham um amigo nessa situação. O paralítico também estava nessa situação. E eles tiveram muita fé em não olhar para trás. E não, independente da luta, por chegar até Jesus. Um outro nome que eu trago aqui, também não sei se o nome é muito correto, Agátocles, era um tirano de um lugar chamado Siracusa. Ele era líder de um povo que estava indo numa guerra tomar determinada região. Por que eu estou dizendo esse exemplo? O que ele fez? Uma atitude dele que ficou muito famosa. Não sei se os irmãos já ouviram falar que a gente tem que queimar nossos barcos. Já ouviram falar alguma vez isso? O que ele fez? Ele tinha que conquistar um território. Ele foi com o exército dele de navio. Chegando nesse lugar que eles precisavam conquistar, quando todos desceram, a primeira ordem que ele deu foi: queime todos os nossos navios. Os nossos navios. Por que ele fez isso? Porque ele não queria volta. Ele não queria ter a possibilidade de se arrepender e voltar. A única opção que ele tinha é avançar e lutar. Na nossa vida cristã, às vezes, pode nos faltar isso também. Essa fé que esses homens tiveram
Eles não pensaram se poderia dar certo, o que Jesus faria, será que Jesus curaria. Eles tiveram fé, não olharam para trás e enfrentaram a situação. Tiveram fé, sabendo que seus corações, que se aquele paralítico chegasse até Jesus, ele poderia ser curado. Essa foi a fé que moveu eles. Não olharam para trás, não pensaram se o dono da casa ia reclamar porque eles abriram o telhado, não pensaram na opinião dos outros, o que os outros poderiam achar da atitude deles. Eles simplesmente tinham um objetivo. A fé deles era chegar até Jesus, levar o paralítico até Jesus, porque ele podia curá-lo. Outro ponto que me chamou muita atenção. Irmãos, dificuldade nós sempre vamos ter na nossa vida. Lutas nós sempre vamos ter. Como eu falei agora, que é importante nós termos, quando lermos um texto, nós tentarmos vivenciar aquela situação pelo seguinte: imagine esses 5 homens, os 4 que carregavam e o paralítico. Nós, infelizmente, eu gosto de dizer que somos os mestres das justificativas. E uma frase que eu acho muito interessante é o seguinte: na vida nós vamos ter ou justificativa ou resultado, nunca os dois. Ou seja, aqueles homens podiam ter 1 milhão de motivos para não ter a atitude que tiveram. Porque, como eu falei, imagina na situação deles. Eles não estavam na situação de uma casa de ter 10, 20 pessoas, de pedir licença e entrar. Era uma multidão. Quem já andou no meio de uma multidão sabe que para você andar sozinho para chegar no ponto já é difícil. Imagina 4 homens carregando um outro numa maca. Imagina a luta que não foi para chegar até lá. Como eu falei, justificativas teria muitas. Como que nós vamos chegar até lá com a multidão? Como que nós vamos carregar ele, porque ele é pesado, para chegar até lá? Como que nós vamos passar com uma máquina no meio de uma multidão para chegar até ele? Se chegar lá, olha como é que está a porta. Como é que nós vamos entrar por aquela porta com alguém numa máquina? Inúmeras seriam as dificuldades. E vamos ser sinceros, todas elas seriam justificáveis. Estariam erradas? Não. Será que se eu tivesse lá aquela gigante multidão, eu precisando carregar, eu ia carregar ou ia pensar, como que nós vamos chegar até lá? Eu ouvi uma vez dizer, não tinha uma plaquinha com uma setinha dizendo, para entrar para o telhado, passe por aqui. Não tinha. Era luta, era dificuldade, eles sabiam da dificuldade que eles iam passar, e mesmo assim, mesmo diante da luta, da dificuldade, eles continuaram, e nós sabemos como terminou isso. O resultado da perseverança, o resultado de correr atrás, ao invés de se justificar, como nós fazemos outras vezes. Eu não vou tentar isso porque eu não tenho capacidade, é muito difícil, para mim não dá. Às vezes jogamos a desculpa em outros, porque na minha família acontece isso, eu não posso fazer. Eu não tenho força para isso, porque quando eu era criança eu passei por isso, isso e isso. Justificativas podemos ter muitas, e como eu falei no caso deles, algumas desculpas até justificáveis. Mas eles passaram por cima das lutas, passaram por cima das dificuldades, não mediram esforços e, como eu falei, no final nós vemos o resultado, o que eles conquistaram. Outro ponto, quando Jesus vê a fé daqueles homens, qual a primeira palavra que nós esperamos ouvir de Jesus? Muito grande a sua fé, você está curado. Às vezes a primeira palavra que nós esperamos ouvir é essa. Mas qual foi a primeira coisa que Jesus diz para ele? Filho, teus pecados estão perdoados. Diversos motivos podem existir para Jesus ter dito isso primeiro. Primeiro, como podia conhecer o coração daquele homem, dizer o motivo, saber o motivo da sua enfermidade, né? Porque muitas das vezes nós podemos carregar alguma enfermidade por diversos motivos, seja por alguma coisa que nós carregamos em nosso coração, de repente alguma dor, alguma culpa que nós sentimos, né, por alguma coisa que podemos ter cometido. O fato é que Jesus conhecia o coração daquele homem e antes de qualquer coisa ele diz, perdoados são os seus pecados. Ou também, irmãos, Jesus mostra para a gente nessa frase, nessa primeira coisa que ele fala para ele, é a verdadeira importância daquilo que nós devemos buscar.
perdão dos pecados, nossa reconciliação com Deus. Por que eu digo isso, irmãos? Hoje, às vezes, nós ouvimos comentários dizendo assim: Jesus hoje não faz tantos milagres como fazia antigamente. Será que Jesus não faz tantos milagres como fazia antigamente? Ou nós é que às vezes estamos buscando, esperando Jesus um milagre, e às vezes de uma forma errada? Primeira coisa que Jesus diz: perdoados são os seus pecados, ou seja, reconciliado ele estava com Deus. Quantas pessoas hoje que tinham uma vida totalmente perdida, vida que nós humanos olhávamos como homem, dizemos assim: esse não tem mais jeito, e Jesus transforma de uma forma que a gente não entende. Isso não é um milagre? Nós podemos dizer que Jesus não faz mais milagres hoje? Eu tenho certeza que cada um dos irmãos aqui tem um exemplo no seu coração que pode dizer: aquela pessoa eu não esperava, e aquelas pessoas estão no caminho do Senhor. As duas pessoas que estavam envolvidas com diversas coisas, drogas, vários tipos de coisas, que hoje são pastores, são missionários, são pessoas que andam na palavra de Deus. Isso não é um milagre? Jesus mostra para a gente aqui o verdadeiro milagre. Antes dele curar, ele diz: perdoados são os seus pecados. Nós sermos perdoados por Deus diante de nossas falhas, diante de tantas coisas que fazemos erradas, isso é um milagre. Isso é um milagre que poderia vir apenas de Deus. Apenas Jesus poderia curar os nossos pecados. Uma outra coisa, irmãos, que eu observei aqui no texto, que diz o seguinte: quando ele diz que os escribas, aqueles que no seu coração, diziam: isso é blasfêmia, isso que ele está dizendo, isso que ele está fazendo é errado. Eles estavam diante de Jesus, estavam todos reunidos para ouvir a palavra de Deus, e em seu coração eles disseram isso. Sabe o que me chamou a atenção? Essa questão da multidão. Por quê? Eu conheço várias pessoas que dizem para mim o seguinte: eu não estou na igreja porque existem pessoas que estão dentro da igreja e está pior do que eu. Quantas vezes eu já ouvi essa frase? Essa multidão estava lá para ouvir a palavra de Deus, estava junto das pessoas que ouviam a palavra de Deus e erravam em seu coração. Tem um exemplo que eu já dei aqui, algumas vezes. Não me perdoe se às vezes eu sou até repetitivo nas coisas que eu falo, mas eu penso muito nisso. Um exemplo que eu dei: imagina, irmãos, que alguém chega para você e diz assim: eu vou te dar um curso para você fazer, tá? Nesse curso, quando você concluir esse curso, você vai ter o melhor emprego do mundo. Vai ganhar mais do que um jogador de futebol. Basta que você conclua esse curso. Então tá bom, nós começamos a estudar. O que nós esperamos daqueles que estão estudando com a gente? Que se dediquem ao máximo. Afinal, é o melhor curso que tem. O objetivo final é o melhor emprego que tem. Eu faço a seguinte pergunta: se você está estudando e você vê que seu amigo do lado está ali com você, não está estudando, não está fazendo os deveres, não está fazendo nada que é pedido, está estudando de qualquer jeito, não está levando aquele curso como deveria, sabendo que no final do curso você vai ter o melhor emprego do mundo, você vai deixar de estudar porque seu irmão que deveria estar estudando deixou de estudar? Eu duvido, irmão. Seu objetivo ainda é o mesmo. Aqui é a conclusão. Se o meu irmão do lado não está estudando, deveria, posso ajudar, mas se ele não está, isso não é motivo para eu deixar. Porque meu objetivo ainda é o mesmo. Eu digo o mesmo na palavra de Deus. Alguém usar o argumento de não estar na igreja porque a pessoa do lado não está agindo de acordo com a forma que eu acho que deveria, na minha opinião, está simplesmente desviando o foco. Qual é o meu objetivo? O que eu quero alcançar? Aquele que está do meu lado também deveria alcançar. Deveria estar buscando. Se precisar, eu tenho que ajudar se ele tiver alguma dificuldade. Mas o meu objetivo ainda é o mesmo, independente do que possa estar passando na cabeça do meu irmão, daquele que está do lado. Aqui nós vemos muitas pessoas ouvindo a palavra de Deus. Jesus estava pregando para todos, o que não quer dizer que todos ali
estivessem ouvindo da forma que deveria, aprendendo. Muitos estavam para criticar, contrariar, mas não para aprender. Ou seja, então as multidões, dependendo de onde nós estivermos, irmãos, independente da quantidade de pessoas, da multidão, nosso objetivo, nosso foco tem que ser sempre o mesmo. Nosso objetivo final nós sabemos qual é. Não podemos desviar por aquele que está do lado. Um outro ponto que me chamou muita atenção foi quando Jesus diz para ele, no versículo 11: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai. Observe no versículo 12, não diz para a gente assim, e vai para a tua casa. Não diz assim, o 12. Não diz simplesmente que ele foi. A palavra de Deus nos explica. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se da vista de todos. Ou seja, ele não andava, ele era paralítico. Quando Jesus o curou, quando ele se sentiu curado por Jesus, ele não ficou com medo de dizer assim, você se levanta agora, vou andando devagarzinho, para ver se eu vou ficar em pé mesmo, não sei se eu... Não. Quando ele foi curado, ele levantou, pegou o leito em que ele foi carregado, ele mesmo, e foi. Ou seja, depois que ele foi curado, a fé dele, o sentimento em seu coração, era tão completo, tão consciente do que ele havia recebido, que ele não teve medo de pegar o leito dele, se levantar e com ele nos braços foi embora. A obra que Jesus fez na vida dele foi completa, foi perfeita. Não gerou medo, não gerou insegurança, não gerou temor. Ele viu a obra de Deus como perfeita e não teve medo de levantar e pegar o leito. Isso sirva de lição para a gente, irmãos, né? A consciência de que nós temos que ter, que a obra que Deus faz na nossa vida é completa, temos que ter fé, temos que lutar. Vamos ter dificuldades, muitas dificuldades, e esses homens são um exemplo das inúmeras dificuldades que eles tiveram, e também são um exemplo para nós de que no meio das lutas, das dificuldades, no meio daqueles momentos que parecem impossível, eles continuaram com fé, com um único objetivo: chegar até Jesus. E eles chegaram e viram um milagre acontecer na vida deles. E no final diz aqui, como eles disseram, jamais vimos coisas assim. E diz, todos deram glória a Deus. Todos deram glória a Deus a partir do momento em que viram a grandeza de Deus, viram os milagres de Deus, viram a cura de Deus, viram o perdão de Deus. Como eu falei desde o início, que nós, irmãos, possamos ser usados para levar o nome de Jesus a todos. Levar Jesus ao conhecimento de todos. Porque todos aqueles que conhecem a Jesus dizem como esses homens, jamais vimos coisas assim, e dão glória a Deus. Que Deus possa completar no coração dos irmãos, aquilo que eu não pude trazer. Esse texto falou muito ao meu coração. Como eu falei nisso, a oração que eu faço ao Senhor, que Ele venha também levar ao coração dos irmãos aquilo que Ele colocou no mundo. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, com nossos corações de gratos a Ti estamos, ó Deus, mais uma vez em Tua casa. Glorificamos o Teu nome por essa igreja, Pai. Glorificamos o Teu nome, Pai, por tudo que aqui é feito, pelos louvores que são entoados a Ti, ó Pai, pela Tua palavra, Pai, que o Senhor fala aos nossos corações nesse lugar. Muito obrigado, Senhor. Sabemos o quanto somos carentes da Tua palavra, Pai, e pedimos cada vez mais e mais, Senhor. Enche-nos, Senhor, com o Teu Espírito, fale aos nossos corações. Usa-nos, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Usa-nos, Senhor, para levar a Tua palavra a todos aqueles que não os conhecem, Pai. Porque sabemos que é isso, Pai, que o Senhor quer de cada um de nós, Pai. Passaremos por luta, Pai, mas desde já somos gratos porque sabemos que não passaremos sozinhos, ó Pai. Somos gratos porque sabemos, ó Pai, que o Senhor se faz presente em todos os momentos de nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por tudo, obrigado por todas as bênçãos, ó Pai. Obrigado por todos os milagres, ó Pai. Milagres que muitas das vezes nós nem percebemos, ó Pai. E somos gratos a Ti pela Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Te entregamos, Senhor, nesse dia em Tuas mãos, ó Pai, tudo que já foi feito e que ainda há de ser feito na Sua casa, ó Pai. É a oração que nós fazemos com nossos corações gratos a Ti, em nome de Jesus oramos, Senhor. Amém. Essa semana, alguém falou começando com a Marilene,
está há pouco tempo conosco na igreja, isso é comum. E a pessoa falou assim, eu trabalho na outra igreja, então, mas eu gosto daqui, porque aqui tem palavra. Falou isso. Cada um que vem aqui pregar, prega a palavra. Glória a Deus pela tua vida, Léo. Eu tenho uns pontos ali, quando eu for pregar fora, eu peguei uns pontos ali, que aqui não vai dar para pregar, né? Mas eu pregar fora, eu vou levar uns pontos desses. Glória a Deus. Recebe isso aí no teu coração, gente. Recebe aí palavra de Deus nessa manhã poderosa, consistente, real, verdadeira. Vida do Espírito de Deus. Recebe aí. Glória a Deus por isso. Deixa eu abençoe. Bom, vamos lá. Vamos encerrando. Irmã Giovânia, orar pelas crianças, chamando. A gente não está aqui, desculpa. Ela já olhou para a gente, ela olhou para você. Ela só faltou fazer assim, não vai me perdão. Perdão. Não sei o que deve ter vida, gente. Bom dia, amados. Vamos, crianças, vamos orar? Minha gente, é que eu esqueci um anúncio, senão depois eu... 5 de novembro é aniversário da União Feminina, sábado, 5 de novembro. Anota aí na sua agenda, ok? 5 de novembro, sábado, aniversário da UAP. Vamos colocar de pé, vamos para orarmos, depois vamos estar indo para as nossas classes. Pai Santo, nós queremos te agradecer, Pai, por essa manhã na tua casa, te agradecer por ter nos ensinado tanto, ó Deus, através da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos por essas crianças, ó Pai, que só possa estar tomando cada uma delas nas tuas mãos, Pai. Nos ajude, ó Deus, está passando para elas, ó Deus, aquilo que tu tens para nós, ó Deus, a tua palavra, Deus. Nessa manhã que nós possamos guardar em nossos corações, ó Deus, aquilo que nos ensinou, que nós possamos ter, ó Deus, a certeza, ó Deus, sem medo, ó Deus, de que o Senhor perdoa os nossos pecados e anda conosco o tempo todo, ó Pai. Que as nossas crianças, ó Deus, possam ter amigos, ó Pai, como o teu filho lá, ó Deus, o paralítico teve, ó Deus, amigos que levem essas crianças até Jesus, Pai. Muito obrigada por tudo, toma as nossas vidas nas tuas mãos, abençoe os professores, continue falando conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém.